Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma série de estudos bíblicos produzida e apresentada pelo Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus. Estamos iniciando hoje uma nova série que tem como base o livro que foi escrito pelo profeta Isaías. Durante os próximos 3 meses, nós vamos nos aprofundar um pouco no estudo desse que é conhecido como o príncipe dos profetas. Para todo cristão, é sem dúvida um privilégio muito elevado ter em mãos os escritos do profeta Isaías. Na Bíblia, o seu livro está inserido na coleção dos profetas maiores, juntamente com os escritos de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses profetas são chamados maiores não porque sejam mais importantes do que os demais, ou mesmo do que os chamados profetas menores. Eles apenas escreveram livros maiores em extensão do que os demais. Nós precisamos entender que todos os livros que estão na Bíblia Sagrada são ricos em conteúdo e igualmente valiosos para a vida cristã. Isaías foi um homem de Deus. Ele foi chamado por Deus para ser profeta. Isso significa que ele falava para o seu povo as palavras de Deus, as mensagens que ele recebia de Deus. Por isso, muitos dos seus escritos, assim como os demais profetas bíblicos, começam com a expressão "assim diz o Senhor". Isso não era apenas um chavão, uma maneira de iniciar um discurso, mas representava tanto um privilégio quanto uma responsabilidade para o profeta. O privilégio de ter sido escolhido por Deus para falar ao povo em nome do Senhor era acompanhado da responsabilidade de ser fiel à mensagem que proclamava. Na lei de Moisés, a pena para quem falasse falsamente em nome de Deus era a morte por apedrejamento. Portanto, proclamar "assim diz o Senhor" deveria ser resultado de uma profunda convicção, uma grande comunhão com Deus. Sabemos que os profetas bíblicos possuíam essa noção porque as suas palavras tocam profundamente a nossa mente e o nosso coração. O livro de Isaías é o segundo maior em extensão no Antigo Testamento. Ele é superado apenas pelo livro do profeta Jeremias. O pastor Exaltino Gomes Coelho Filho designou o livro de Isaías como o Evangelho do Antigo Testamento. A razão é que as profecias messiânicas são muito abundantes no texto de Isaías. Mais de 600 anos antes da vinda de Jesus, Isaías falava como se os fatos relativos ao nascimento, ministério, morte e ressurreição de Jesus estivessem acontecendo durante os seus dias. O nome do profeta na língua hebraica é Yeshayahu, que significa Yahvé é salvação. A mensagem de Isaías está intimamente ligada com o seu nome, pois ele proclamava a salvação do Senhor por toda a extensão do seu livro. A tradição dos judeus dizia que o pai de Isaías, que era chamado Amós, era primo do rei Amazias de Judá. Isaías seria, portanto, de linhagem real. Ele profetizou durante os reinados de 4 reis, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, que foram reis de Judá. E ele morreu durante o reinado do rei Manassés, que era filho do rei Ezequias. A tradição dos judeus também diz que Isaías foi condenado à morte
pelo perverso rei Manassés e que ele teria sido mandado serrar ao meio. O seu ministério começou enquanto o reino ainda estava dividido. Quando o reino do norte, que era Israel, foi conquistado pelos assírios, então ele voltou as suas atenções para o reino do sul, que era o reino de Judá. Muitos comentaristas consideram que poucos personagens na história dos israelitas tiveram a estatura cívica, moral e espiritual do profeta Isaías. As suas profecias ecoaram durante cerca de 50 anos e mesmo depois, até os nossos dias, elas continuam a ter lugar no coração de todos aqueles que amam a Deus e procuram fazer a sua vontade. Os escritos de Isaías não são apresentados no seu livro em uma ordem historicamente cronológica. Apesar disso, no comentário do pastor Exaltino, ele diz que o ministério do profeta pode ser dividido em 4 etapas históricas. A primeira delas seria um período de poucos anos entre o seu chamado e a ascensão ao trono do rei Acais. Durante esse tempo, a sua maior preocupação era com a decadência moral do povo de Deus, apesar de sua prosperidade econômica na época. Os capítulos 1 e 5 são um espelho desse período. No segundo período, foi quando o rei Acais assumiu o trono. Foi a época em que os reis Rezim da Síria e Peca de Israel tentaram fazer uma aliança com o rei Acais para lutarem contra os assírios. Diante da recusa, eles se uniram para atacar o reino de Judá. Então Acais desejou fazer uma aliança com os assírios, porém Isaías se opôs fortemente a isso. Isso não impediu o rei Acais de procurar os assírios, o que fez Isaías sair de cena por um pouco de tempo. Desse período nós temos especialmente os capítulos 7 a 11, que são chamados de o pequeno livro do Emanuel, e também os capítulos 17 e 28. No terceiro período, as atitudes do rei Acais levaram Judá a se tornar um reino tutelado pelos assírios. Quando ele morreu, assumiu o trono o seu filho Ezequias. Ezequias era um rei piedoso e desejou ardentemente fazer uma reforma religiosa, uma reforma espiritual em Judá. E, de certo modo, ele conseguiu. Mas algumas influências da nobreza o levaram a fazer alianças, especialmente com o Egito. Porém, a Assíria acabou dominando também os egípcios. E, mais uma vez, nesse período, o profeta Isaías resolveu sair de cena por um tempo. Desse período, nós temos aí os capítulos 14, 18, 20 e 28 a 30. No último período, Ezequias, que já era rei há algum tempo, finalmente tomou coragem e se rebelou contra os assírios. O rei Senaqueribe invadiu o território de Judá e sitiou a cidade de Jerusalém. Ezequias foi socorrido então pelo profeta Isaías. O poderoso exército assírio foi destruído pelo Senhor e Senaqueribe teve que se retirar para sua terra, onde acabou sendo morto pelos seus próprios filhos. Desse período, os capítulos 36 e 37 mostram esse momento histórico de uma forma assim, bastante dramática. Depois desse episódio, nós não sabemos mais nada a respeito da vida do profeta Isaías. Mas em um livro judaico, um livro extra-bíblico, chamado Vida dos Profetas, nós lemos o seguinte a respeito dele. Isaías era de Jerusalém,
morreu no tempo de Manassés, cerrado em dois. Foi sepultado na colina de Rogel, onde passavam as águas que Ezequias vedou. O chamado de Isaías está descrito lá no capítulo 6. Toda a sua pregação foi muito marcada pela visão do Senhor que ele teve nesse dia, enquanto ele adorava no templo. Isso foi na época em que morreu o rei Uzias. A descrição dessa visão gerou no profeta uma consciência muito grande da santidade de Deus, do pecado dele mesmo e de seu povo, da iminência do castigo, mas também da esperança de salvação. Vamos conhecer um pouco a respeito da família do profeta. Do seu pai nós nada sabemos, exceto o seu nome, Amós, que significa forte, corajoso. Se ele era de fato assim, essa característica passou para Isaías, visto que ele jamais se amedrontou ao enfrentar reis idólatras, uma corte corrupta, sacerdotes ímpios e um povo rebelde. O profeta era casado e a sua esposa aparece no capítulo 8, versículo 3, sendo chamada ali apenas de a profetisa. Isso não significa que ela também exercesse um ministério profético, mas essa seria apenas uma maneira carinhosa de se referir a ela. Embora a gente não saiba o seu nome e nem mesmo nada mais a respeito da sua história, nós podemos considerar que ela foi um apoio fundamental para que o profeta exercesse o seu ministério em um período tão complicado da história do povo de Deus. Com ela, o profeta teve ao menos 2 filhos. Os nomes que eles receberam estão carregados de simbologia profética. Certamente são nomes bem diferentes do usual, da mesma maneira como também foram denominados os filhos do profeta Oséias. Esses nomes, por si mesmos, já serviam como um anúncio profético. O primeiro deles recebeu o nome hebraico de Shear Yashuv, que é traduzido como um resto voltará. O verbo voltar, na língua hebraica, também tem o sentido de converter-se. O ministério de Isaías, durante todo o tempo, esteve voltado para o anúncio da palavra do Senhor, convidando o povo à conversão. Mas se isso não acontecesse, o castigo viria na forma de exílio na Babilônia. Porém, no tempo designado por Deus, um restante desse povo voltaria, porque o Senhor ainda tinha propósitos para com a nação de Judá. Então há, no nome de Shear Yashuv, primeiro a esperança de que o povo se convertesse e voltasse para Deus. Mas sem essa conversão, e na iminência do cativeiro, a esperança do profeta estava em que uma parte desse povo voltaria a se estabelecer ao redor de Jerusalém. Isaías levou esse seu filho à presença do rei Acais na esperança de que, ao ouvir a mensagem do Senhor, ele se convertesse. Ao contrário disso, ele rejeitou a mensagem profética, entregou-se à idolatria e confiou mais nos exércitos assírios do que em Deus. O segundo filho de Isaías foi chamado de Maher-shalal-has-baz, que pode ser traduzido como rápido despojo, presa segura. No início do capítulo 8, o Senhor ordenou que o profeta escrevesse essas palavras em uma tábua de pedra grande. Em seguida, mandou que ele desse esse nome ao seu próprio filho. O rei Acais, nesse momento, estava com medo dos reis da Síria e de Israel, que o estavam ameaçando. As palavras escritas por Isaías falavam da conquista e destruição de Damasco e de Samaria pelos assírios. O anúncio do profeta
era que esses reinos seriam aniquilados e pilhados. Em 8:4 lemos o seguinte: porque antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados ao rei da Assíria. A mensagem de Isaías para Acais é que ele podia ficar tranquilo, porque o Senhor estava cuidando dos seus inimigos. E Yahvé estava disposto a cuidar de Acais e do seu povo, bastando que ele submetesse ao seu senhorio e se afastasse da idolatria. O rei, no entanto, resolveu permanecer na sua rebeldia, negando-se a se arrepender e a mudar de vida. Não confiou no Senhor e levou toda a sua nação ao caos. O texto de Isaías trata de muitos temas teológicos importantes. Mas é importante dizer aqui também que o seu tema central é o próprio Senhor Yahvé, pois ele faz todas as coisas por amor de si mesmo, conforme está escrito lá no capítulo 48, versículo 11. Por amor de mim é que faço isto. Pois, como seria profanado o meu nome? Não darei a mais ninguém a minha glória. Deus é a figura central de toda a história humana, de toda a realidade. Sendo assim, o profeta define toda a sua mensagem em termos da sua relação com ele. Isaías fala de Deus como o Santo de Israel, aquele que é alto e sublime. Ele é o soberano de todo o universo, mas, ao mesmo tempo, ele habita com o contrito e o abatido de espírito e oferece a salvação como fonte inesgotável. Ele é o Deus cuja ira é arrasadora, mas, ao mesmo tempo, está sempre pronto a perdoar o pecado. Ele é o Senhor da história e conduz as circunstâncias para o bem e a prosperidade do seu povo. Ele é o único Salvador, e essa mensagem deve chegar até os confins da terra. O seu povo é convidado a descansar em suas promessas, receber a força que ele dá, deleitar-se na sua palavra e servi-lo com devoção. Porém, virar as costas para ele traz como consequência a morte eterna. O livro de Isaías começa com um desafio da parte de Deus, que vale a pena ler para compreendermos a natureza dos escritos de Isaías e um pouco da personalidade de Yahvé. Vamos ler no capítulo 1, versos 18 a 20. Venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas, se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. O propósito de Isaías é proclamar a boa notícia de que Deus vai glorificar a si mesmo ao trazer restauração e prosperidade crescente para o seu povo. Com isso, as nações serão atraídas para Israel. O livro traz uma mensagem de esperança para os pecadores ao anunciar o Messias como aquele que vai resgatá-los para um novo mundo, onde não haverá mais pecado e nem tristeza. O texto do profeta Isaías pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte de sua mensagem é destinada aos homens do seu próprio tempo, na época dos reis Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Esses 4 reis governaram de 767 até 686 a.C. Nesse período, como já vimos, a ênfase maior do profeta
Era um convite ao arrependimento e à submissão ao Senhor para evitar a catástrofe do exílio. As crises sob os reinados de Acais e Ezequias trouxeram resultados diferentes, porque o primeiro se rebelou, mas o segundo confiou no Senhor. Infelizmente, a partir de Manassés, filho de Ezequias, a história de Judá seguiu ladeira abaixo, culminando com a invasão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu Jerusalém e levou o povo cativo. É nesse contexto de cativeiro na Babilônia que Deus capacita Isaías a escrever ao seu povo que iria viver essa experiência muito tempo após a morte do profeta. Aos exilados, que ele não chegou a conhecer, Isaías escreveu uma mensagem de esperança, proclamando para o povo que o consolo de Deus estaria com eles e que eles voltariam para a sua terra no momento determinado pelo Senhor. Essa mensagem aparece a partir do capítulo 40 e vai até o capítulo 55. É uma mensagem de consolo e esperança que aponta para um libertador ainda maior, o Messias, que vai trazer justiça às nações e vai salvar o seu povo do cativeiro do pecado. A terceira parte do texto de Isaías, do capítulo 56 até o final, dirige-se ao povo que retornou do exílio e que também o profeta não conheceu, mas deixou como herança uma mensagem muito especial. Essa mensagem consistia em um desafio para que as gerações vindouras conservassem a obediência e a fidelidade a Deus até que ele cumprisse todas as suas promessas. O verdadeiro povo de Deus, segundo Isaías, tem uma natureza espiritual e universal, e não meramente genética ou nacional. Este povo de Deus vai habitar em um mundo renovado, sob o olhar do Deus que é poderoso para salvar. O reino messiânico será em tudo diferente e mais esplendoroso do que qualquer governo que os homens já experimentaram. O seu poder e amor vão assegurar a paz e a prosperidade ao seu povo, como nunca visto em momento algum da história. Esse reino do Messias nos remete a outro aspecto que nós precisamos considerar na mensagem de Isaías. Trata-se da missão de Israel como povo de Deus. Desde o início da Bíblia, Deus deixou claro que escolheu Israel dentre as nações para ser luz aos gentios. Ele chamou Abraão para, por intermédio dele, abençoar todas as famílias da terra. Mas o problema é que Israel, em sua rebeldia e infidelidade para com Deus, acabou escondendo essa luz aos outros povos. Isso não impediu o Senhor de levar o seu plano adiante, porque, por meio desse povo rebelde e infiel, ele trouxe à luz um descendente de Davi para purificar o seu povo e abençoar os gentios. A mensagem de Isaías é constantemente desafiadora. Ele exige uma resposta, pois é impossível ficar inerte diante dos desafios que ele propõe. As respostas possíveis são a conversão ou a rebeldia. Cada uma tem o seu resultado, para o bem ou para o mal. Esse é o profeta que vamos estudar durante o trimestre. É impossível exagerar a respeito da sua importância entre os escritos bíblicos. O seu nome é mencionado 22 vezes no texto do Novo Testamento. Por isso, nós podemos concordar com o pastor Isaltino, pois a mensagem de Isaías é o próprio Evangelho de Jesus que foi mais tarde anunciado pelos apóstolos. E no próximo domingo nós vamos estudar a mensagem de Isaías sobre o reino de Deus que está para chegar.
Eu convido você a ler diariamente pelo menos um capítulo do profeta Isaías e anotar o que você aprendeu e quais são as suas dúvidas e questionamentos. Até o próximo domingo e que Deus nos abençoe.